Eu falo porque o mundo de hoje, eu acho que você pode até nos trazer essa experiência. Quando a gente fala de, sei lá, 30 anos atrás, por mais que existia um impulso do consumismo, mas eu acho que hoje é muito mais amplificado, justamente pela rede social, pelo conteúdo. E mesmo naquela época, as pessoas queriam viver, aproveitar a vida, e você estava investindo. Provavelmente, grande parte da sua vida hoje, do que você conseguiu construir para viver bem, foi dessa atitude. Olha, então, vamos imaginar o seguinte, eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Aí eu pensava assim, isso não é humano. Mas eu gostava, veja bem que eu não estava fazendo nada, porque se eu não gostasse, acho que eu teria criatividade para ficar inventando aquelas aulas que eu fazia. Verdade. Então eu tava achando bom. Tinha amor nisso, né? Sim, não era só, eu percebia que as pessoas gostavam. Claro. Então, imagina só na sexta-feira chegar cantando música fúnebre só para acordar todo mundo. Sim. Então não era uma coisa assim que eu estou fazendo por obrigação. Sim, sim. Tá? Só que eu pensava o seguinte, isso não vai ser para a vida inteira não. Aí eu guardava, aí eu comecei a guardar, eu montei uma loja, depois passou um tempo eu montei uma fábrica de ração, porque eu ganhava bem. Só que tudo virava investimento. Legal. Certo? E aí, pai, eu lá tomando conta de 3 empresas, certo? Só que aí, nesse intervalo, o que eu estava fazendo? Eu devorei aquela parte de contabilidade gerencial, fiz mestrado em economia na Universidade Federal de Uberlândia. Nesse momento, até eu faço questão de fazer observação, que é o seguinte... Tá? Agora que a onça já está morta, por exemplo, eu estava ministrando aula e estava indo muito bem. Agora eu treinei alguém para ficar no meu lugar. Sim. Vai que essa pessoa agora é melhor que eu. Ele assume o meu lugar na minha escola e daqui uns dias eu não consigo dar aula na minha própria escola. Verdade. Certo? Eu digo o seguinte, pensava, né? Às vezes quem está escutando vai pensar como é que eu era, tem que pensar que você vai passar por isso a mesma coisa também. Porque na hora que você vai mudar de degrau, é a coisa mais difícil, tem gente que trava. É verdade. Vou te falar uma das coisas que faz a pessoa travar. Ela vai, isso em vários empreendimentos, eu já prestei consultoria em relação a isso, na hora que tem que delegar. Delegar trava a empresa. Tem pessoas que nunca vão ter uma empresa grande, guarde bem isso, porque ela não tem coragem de delegar, porque ela acha que ela é boa demais. Sim. Certo? Então, naquele momento, eu falei assim, olha, eu aprendo economia, posso fazer mestrado numa universidade excelente, só que eu vou ter que largar a sala de aula e alguém vai assumir. E uma das coisas que vai acontecer é que o pessoal não vai nem lembrar de mim depois, porque o cara tá vindo com gás, com sangue no olho, graças a Deus, e a empresa vai continuar bem. E aí, se não der certo? Só que depois eu percebi que a cada momento eu estou passando pelo mesmo desafio. Nunca mais eu tive que parar. E aí de vez em quando eu pego e fico, mas eu não posso fazer isso. Mas eu não quero ficar onde eu estou, eu quero fazer mais. E aí eu tenho que enfrentar os meus medos, certo? Tem muita gente que não gosta de falar, porque eu sou diferente, né? Você vai ver, não tem resultado nenhum. E está querendo pegar e dar palpite, porque uma das coisas que eu faço é o seguinte, toda vez que eu converso com alguém, a primeira coisa que eu faço é assim, deixa eu ver o seu resultado, para ver se pode ser meu conselheiro. Se não for, eu não aceito. Então entra por aqui, sai por aqui. Eu não converso com tipo você assim. Sabe que isso que você falou. Isso é uma das coisas que eu fiquei muito seletivo. Concordo contigo plenamente. Fiquei muito seletivo. Eu aprendi isso há um tempo atrás. E isso você falou algo que eu já acho que eu já até falei isso aqui no programa, mas eu tô contigo plenamente. Que é assim, ó. Eu escuto todo mundo. Eu acho que é uma questão até de humildade. Mas eu aprendi a, de fato, levar como conselho. Não precisa ser em tudo, mas se naquilo aquele cara tem resultado. É a mesma coisa de eu chegar em você e falar assim, me dá um conselho, sei lá, sobre casamento. A gente tem uma amizade, aí você fala, ó, eu sou solteiro, nunca dei certo com mulher nenhuma, mas eu acho que você faz assim. Você concorda que você não é o melhor conselheiro? Agora você fala, ó, eu tenho uma história muito bacana, eu tenho 40 anos de casado, um casamento digno, meus filhos são bem criados. Opa, peraí, esse cara... Então eu escuto todo mundo, mas eu aprendi isso e eu acho que é uma coisa muito legal. Quando você vai escutar o conselho de alguém, a gente tem escutando tanta história bacana, de uma história realmente rica,
de alguém que realmente começou de baixo, que tem uma história digna. Essa pessoa tem resultado nisso? Essa pessoa conseguiu fluir nisso? Se ela não conseguiu, você falou uma coisa muito legal, entra daqui, sai por aqui, você não tem problema nenhum. Mas se ela tem resultado, peraí, dá para me refletir e aprender algo. E isso realmente pode fazer muita diferença para qualquer pessoa, né? Para você ter noção, com menos de 40 anos, a escola comprou fazenda, depois ela fez prédio próprio, a minha loja já tinha prédio próprio, e a minha fábrica de ração tinha prédio próprio. E eu estava com a faixa de... E eu estava acabando de construir a minha casa, que eu construí a minha casa, que é onde eu moro hoje. Eu mudei para ela com 40, não acabei ela. Ela estava quase pronta. Mas eu já estava morando na minha casa, que não parecia nada com aquela casa, que já era outra casa, certo? Mas é tipo assim, eu peguei uma sequência de mais de 10 anos, de muito... E eu acho que também que, vamos dizer assim, o mercado naquela época também, eu imagino... que a gente pegou um vácuo. Sim, uma oportunidade. A gente pegou um vácuo naquela época, né? Porque depois, olha o que aconteceu. Eu tentei arrumar um emprego na área de zootecnia, depois eu já era um proprietário de uma fazenda, eu já estava engordando gado, não era só meu. Né? Claro. Eu já era sócio de uma fazenda que eu engordava gado de corte em sistema de semi-confinamento e eu fabricava ração para ele, né? E aí, olha só como é que as coisas foram passando. Tem uma brincadeira que eu faço, Levi, uma reflexão que é assim, ó. Quero até te provocar, te fazer essa pergunta. Se esse momento você estava mudando para uma casa, acredito eu, muito legal, muito melhor do que o menino, o moleque lá que estava sonhando na vida, não imaginava nunca ter uma casa daquela. Eu nunca imaginava. Dono de fazenda, empreendendo, dono de escola. Se o Levi, daquela época ali, que você falou perto dos 40, né? Pudesse voltar lá atrás pro Levi, sei lá, de 16, 17, contar, falar, deixa eu te contar para você o que vai acontecer. Você acha que aquele menino acreditaria nisso? Jamais, jamais. Ixi, impossível. Uma coisa que acontece também, e isso acontece com todos os empreendedores, é que eles não conseguem explicar como é que as coisas crescem da forma que crescem. Verdade. Certo? Fala assim, ó, procura para qualquer empreendedor. Se fosse para você começar a suar agora, sem ter negócio, você conseguiria comprar tudo baseado assim, não, porque eu trabalho, porque eu estou suando. Esquece, a maioria vai falar que jeito. Não tem jeito. Porque existe o efeito multiplicador, imóvel cresce bastante o valor. Alavancagem, né? É impressionante. Uma empresa, quando ela pega o pique, ela cresce rápido demais. Às vezes até eu fico pensando o seguinte, se está no... Inclusive, eu falo isso, eu tenho vários vídeos gravados com isso. Olha, se para você achar o lucro da sua empresa, você tem que ficar lá procurando aqui 0,0, você faz o DRE e não está achando dinheiro, eu sempre falo, cara, isso não te merece. Você tá empreendendo, eu costumo até dizer assim, olha, tem pessoa que se ela tivesse no negócio bom, com a cabeça que ela tem, ela ia crescer demais. E tem pessoa que se trocar ela, o negócio cresce demais. Também, é verdade. Porque o fato de ser dono de negócio, nem todos são iguais. Sim. Aliás, eu sou muito diferente. Sim. Do mesmo jeito que você tem aquela diversidade lá, porque nem toda pessoa dedica de maneira igual. Uma das coisas que eu vejo que é muito simples, às vezes eu fico pensando assim, tem coisa que é tão simples. Às vezes as pessoas ficam procurando, nossa, mas qual que é a sacada? Qual que é, tipo assim, procurando alguma coisa que tivesse um segredo fantástico, sim, certo? Qual que é o segredo de... precisa de estudar para aprender a poupar? Tá. Agora, quem é que teria assim, a disciplina para começar a poupar com 20 anos e ficar até 40 anos poupando? Exatamente. Mas não é poupar em poupança, não. Poupar em poupança é de ganhar e não gastar tudo, não, né? gastar e colocar, e aí pega o dinheiro e coloca para comprar ração, coloca para comprar medicamento, coloca para fazer um prédio que depois já não paga aluguel e vai colocando dinheiro para fazer o dinheiro crescer. Essa disciplina, eu diria o seguinte, enquanto a pessoa não tem essa disciplina, vai ser difícil ela alavancar. É verdade. E veja bem que não eu não estou ensinando... eu estou ensinando, tipo assim, o que eu faço? Cara, desenvolver essa disciplina não é fácil. É uma realidade isso. Mas quando a pessoa desenvolve, sim, então ela está no caminho. Eu acho que é uma realidade isso, um fato. E eu acho que isso é até mais exponencial nos dias de hoje, igual eu te disse, com a questão do consumismo.
eu quero bater muito nessa tecla do empreendedor dos dias de hoje, dos desafios, até com a experiência que você tem. Deixa eu só chamar esse nosso último intervalo, a gente já está voltando, combinado? Não sai daí, você viu o nível do bate-papo, um bate-papo muito bacana, com muitos insights, muitas ideias. A gente já está voltando no Prospera. Estamos de volta no Prospera, no último bloco, falar um negócio para vocês. Nós temos que gravar, você já está convidado, a gente tem que marcar mais programa. É um bate-papo leve, tranquilo, eu sempre falo isso. Às vezes a gente traz alguns entrevistados, uns brincam e falam, não estou acostumado com entrevista. Eu falei, não, aqui não é entrevista, não, que eu também não sou um apresentador, mas é um bate-papo leve realmente, Levi. E eu sou muito grato a você, a nos prestigiar aqui, a ter esse bate-papo e mostrar para as pessoas. Eu acho muito bacana, assim, quando eu te perguntei no bloco passado, se o Levi, de 40 anos, já com relativo sucesso, empresário, uma casa bacana, encontrasse aquele menino e falasse, jamais acreditaria. É para mostrar para as pessoas que, cara, é possível. É possível. Eu acho que a grande parte de nós aqui, da nossa região, que não veio de família milionária, e nada contra também quem veio, né? Que bom que possa aproveitar isso, mas que é possível, que às vezes quem está assistindo o programa não está no momento financeiro legal, mas a dedicação, o estudo, a vontade de fazer diferente, o empreender, te traz resultados, né? E eu quero, inclusive, bater nesse bloco um pouquinho do empreendedorismo e do trabalho que você faz hoje como consultor, com a página aí, Empreenda com Levi. Pois é, eu comentei o fechamento é que eu peguei e fui para o mestrado e eu gostei. Eu sempre gostei muito. Então, quando eu conheci Keynes, Kalec, Karl Marx e mais outros grandes teóricos da economia, porque eu já estava trabalhando, olha só, como empresário. Sim. Eu já estava, e aí eu já tinha, inclusive, olha só como é que é interessante. Lembra que eu falei daquele medo de largar a sala de aula e depois aí? Só que aí eu comecei a gostar do outro lado. Olha que legal isso. Porque eu comecei a pegar o jeito da parte financeira, porque eu já tinha meus negócios. Sim. Então eu fui me sentindo mais confortável onde eu estava. Mas é muito legal isso que você está trazendo. Todo medo que surge ali, todo degrau que você sobe, é normal dar medo. Eu costumo brincar que você está mais alto, né? E esse mais alto, você olha para baixo, dá medo de perder o que você já conquistou. Sim. Mas ele te abre portas. Sim, ele te faz evoluir, né? Então na largada eu já aproveitei e fui para São Paulo. Olha só, na época eu fui para São Paulo, eu estava com 3 empresas, fazenda. Aí a faculdade me liberou, fui fazer doutorado em São Paulo, na Universidade Estadual Paulista. Eu fiquei vinculado lá, inclusive eu estudei a Perdigão aqui de Rio Verde. Olha que legal. Eu fiz uma comparação da Perdigão de Rio Verde com a Perdigão do Rio Grande do Sul, de Videira. Aí eu comparei competitividade, foi tudo na área de negócio mesmo, né? Aí eu fui para o lado de negócio e aí foi só essa pegada de negócio, né? Legal. O curso de zootecnia abriu portas, né? Mas eu sempre falo isso. Gente, eu falo assim, Levi, eu acho que você compartilha dessa ideia. Eu queria até ouvir escutar a sua opinião. Gente, eu tenho 40 anos de idade, 3 formações superior, 3 MBA, estou lançando o 3º livro e estou me planejando para entrar no mestrado, porque tem que planejar a parte de tempo, empreendendo. Mas não parem de estudar, porque o conhecimento ele te abre portas, ele te abre possibilidades, mesmo que especificamente o Levi não seja o cara que foi para a zootecnia e ficou específico ali. Mas eu tenho convicção que, queria até que você falasse sobre isso, essas portas que foram abrindo foi de você estar estudando, de estar fazendo diferente, de estar de alguma maneira empreendendo, isso vai gerando oportunidades, né? Tem até se quiser pegar um pouco mais, essa foi a percepção que eu tive quando eu li o livro O Mito do Empreendedor. Lá ele pega uma tirada que eu gostei muito, é o seguinte: o empreendedor é um bagunçador. Vamos pegar e analisar o seguinte: você vai montar o seu próprio negócio, certo? A bem da verdade, a gente não sabe exatamente se vai conseguir ter, quantos clientes vai ter, quanto que ele vai comprar, se aquele ponto vai dar certo,
se aquela pessoa que você contratou, se ela vai pegar o pique. A bem da verdade, você não sabe exatamente muita coisa. E que existe uma vontade muito grande de aprender. E de aprender os detalhes da prática. Claro. Veja bem que nós não estamos falando de teoria, da prática ali. Né? É na prática ali que o negócio acontece. Essa que é a grande verdade. Eu costumo até dizer que empreendedor é igual ser pai e ser mãe. Se aprende durante o processo. Exatamente. E não adianta você pensar que você teve um, que agora você sabe tudo, não que o segundo é totalmente diferente. Aí o outro nasce diferente, pensa diferente. Desse jeito. Então esse mito do empreendedor fala o seguinte, ó, o empreendedor é um bagunçador. Por que ele é um bagunçador? Porque na hora que ele pega e organiza tudo, ele contrata até um administrador, aí ele resolve crescer. Ou abrir outro negócio. Aí na hora que ele cresce, aí tem que fazer todo o planejamento de novo, tem que começar tudo de novo. Então vai bagunçando e o administrador vai arrumando. Olha, não, tem que controlar aqui, controlar ali. E dá problema, dá muito problema. Claro. Só que o empreendedor, é uma coisa que eu já percebi que as pessoas, inclusive porque, por exemplo, você é consultor, eu sou consultor, então eles acham que na hora que eu falar, está resolvido o problema. Tá começando, né? Tem hora que eu gostaria de falar, cara, é assim, é tipo assim, só não pega, não pisa na bola, assim, evita de errar muito grande, porque depois dói demais. Aí dá trabalho demais. Aí fica trauma, mas vai devagar e vai aprendendo. Verdade. E vai aprendendo, você aprende durante o processo. Não adianta, vamos supor, hoje eu já mexo com a área de investimento. Sim. Certo? Só que o investimento, se eu levar uma pancada, a pancada é grande. Sim. Levi, você tem medo? Bem, é claro que eu tenho, por isso que eu estudo demais, ué. Tipo assim, muito legal você falar isso. Antes da pancada chegar, Levi, o que você está fazendo? Estou estudando. Para quê? Pensando num provável negócio que eu vou ter que fazer. Mas para que isso? É assim que funciona. Eu sei que vai doer se levar a pancada, então eu vou preparar. Aí eu converso, mas é estudar livro? Não, pessoas. Exatamente. Quem é que fez? Coisas do tipo, não, quero fazer uma parceria com alguém. A primeira coisa, puxa lá o processo judicial dele. É claro. Não, porque se tiver um piada de processo judicial, então aí já que fica complicado. Como é que está o Serasa? Certo? Como é que está a experiência? Tem experiência? Outra coisa, como é que está o sangue no olho? Não, ele começou agora, ele é filho do fulano, que é muito rico, e agora que ele está já nos seus 45 anos, ele está achando que ele vai... Você entendeu? Vai ter essas pegadas. Claro, não, mas ele é filho do fulano. Aí para mim, então, já passou da hora, eu já não quero. Exatamente. Você entendeu? Claro. Mas como é que aprende isso? Conversando com quem tem negócio. Então a gente fica mais seletivo, a gente fica mais prudente, mais cuidadoso. Por quê? Porque tem que perder. Eu gosto muito daquela expressão, que é o seguinte... isso é quando eu fiz o técnico e eu escutei esse negócio. A abelha, ela não é agressiva. Se você passar perto de uma abelha e ela não fizer nada com você, preocupa não, ali não tem mel. Opa. Mas se tiver mel, ela fica super agressiva, ela fica defensiva. E ela pica você para salvar o mel. Ela está protegendo, né? A pessoa, quando ela começa a ter um pouquinho, a bola de neve começa a crescer, então você não vai, não, os impostos é caro demais. O que é que faz? Paga, ué. Tem que pagar, ué. Cara, você vai pegar e jogar fora tudo que você fez. A ação trabalhista está fazendo o provisionamento direitinho da ação trabalhista. Mas fica caro. Mas vai perder? Porque vai perder. Porque bloqueio, tudo, vai embora tudo. Né? Então, o que é que faz? Você fica mais prudente. À medida que o empreendedor... Se o empreendedor não fizer isso, então ele não tem... Ele é tipo assim... Porque quando fala que empreendedor é baguncento, no sentido de que está sempre querendo crescer. Mas ele vai... Ele não acomoda, né? Vai colocando uma estrutura por trás, porque corre muito risco. Claro. Você está o tempo exposto ao risco. Olha só, você tem risco de tributação, risco trabalhista, risco de roubo. É tanto risco... Do mercado por si só, sim, né? Da concorrência. Agora, é mais ou menos assim. Mas se aquilo que você faz não dá dinheiro, então para de mexer com isso, aí. Perfeito. Concordo. Certo? Ou, tipo assim, não é para de mexer com isso assim, tem que tomar cuidado, que às vezes também está faltando um aperto, um parafuso, está faltando nichar, está faltando alguma coisa, então isso tem que tomar muito cuidado, né? É por isso que existe consultor, claro. É por isso que de você, que vai lá e fala, não, dá uma apertada aqui, outra coisa também. Se o cara tem um sonho pequeno, tudo que entra sai, eu tenho hora que eu fico tempo assim, no meu caso, porque como eu sou um consultor, que assim, eu sou muito do tipo... Eu gosto de ver a coisa crescer. Claro. Quando eu vejo alguém que não tem essa mesma pegada, eu falo, sei lá, parece que até eu estou meio desanimado. Mesmo que a pessoa esteja ganhando dinheiro. Sim. Mas eu fico olhando lá na frente. Sim. Você sabe o que eu fico pensando? É porque você nunca sabe o mercado que vai ter no futuro.
Então, como eu nunca sei o mercado que vai ter no futuro, vai que o mercado no futuro, aquilo que eu estou fazendo, que eu estou achando que eu estou com a bola toda, eu costumo até usar muito, porque esse lado da biologia, que eu fazia as coisas complicadas ficar simples, eu levei para o lado de negócio. Não existe nada melhor do que você pegar o exemplo do surfista. Certo? Eu costumo até ver o seguinte, você vai no velório, por exemplo, e aí começa a conversa de velório, né? É assim, como é que tá fulano? Tá bem, tá mal. Isso pode se referir à saúde? Claro. À saúde? Não, tá bem não. Emocional também. Ou então... Financeiro. Não, tá bem, tá mal. Só que, aí eu pego e falo o seguinte, imagina um surfista se eu procurasse para ele, e aí, tá bem aí? Ele falou, como assim? Ele está lá em cima da onda, o surfista. Se você procurar para aquele surfista, ele vai dizer, olha, eu estou aqui, mas eu fiquei observando a onda nascer. Sim. Agora eu estou aqui. E o que você está fazendo? Eu estou olhando a próxima onda, porque eu sei que essa vai acabar. E vai mesmo. Então, quem tem prosperidade de negócio, ele sabe que ele está em cima da onda. Sim. Certo? Você... É uma realidade. Nós estamos em cima da onda. A gente sabe que deu certo dessa última vez que a gente fez, mas nada garante se a gente não tiver esse olho para observar a próxima onda. Só que agora tem um detalhe, a gente já tem a experiência acumulada, já consegue projetar, já muda e agora tudo, né? E a gente já tem coisa a perder, a gente fica muito mais cauteloso. Claro. Então esse aprendizado, isso aí ninguém tira da gente, né? Esse aprendizado do fazer. Eu acho que é muito bacana isso que a gente tá tratando aqui, que você trouxe. Eu me lembro que eu... 15 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de sentar com um empresário que estava voando, só que num negócio que estava morrendo, que era aluguel de DVD para filme. Lembra das locadoras? Sim, demais. Eu conheci gente, você também deve ter conhecido empresários muito bem, inclusive aqui na cidade de Rio Verde. E esse cara tinha acho que 80 no Brasil. Só que o aparelho de DVD, ele já estava com data para morrer, igual a história da Kodak, né? Já estava com data para morrer. E ele continuando, porque ele tinha ganhado muito dinheiro naquilo. Isso que você trouxe de exemplo aí do surfista é uma realidade, talvez hoje até um pouco mais dinâmico, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma tecnologia disponível que amanhã lança outra, aquela já ficou para trás, ninguém já nem olha mais. Então, eu acho que é importante as pessoas pensarem sobre isso. Às vezes o cara está dedicando tanto para algo, 2 pontos, um que você falou lá no primeiro bloco e esse da agora. Às vezes o cara está dedicando demais para algo, ou que ele não quer estar, ou que não vai existir, que é pior ainda. Eu brinco e falo que a Kodak se transformou, chegou num momento, na maior vendedora de um produto que ninguém queria comprar. Que ela era maior vendedora de filme, né? De filme que colocava em máquina, lembra disso? Só que de repente ninguém queria mais aquilo, porque o celular tira foto, a câmera digital tirava foto. Então essa reflexão que você está trazendo, ela é muito bacana e ela é muito forte, para que as pessoas possam realmente pensar. A gente está chegando no final, o bate-papo foi rápido demais com você, foi muito bom. Eu queria te provocar no seguinte sentido, a gente tem um quadro aqui no programa que é deixar uma mensagem para os nossos telespectadores sobre prosperidade, sobre empreendedorismo, e do seu jeito, a câmera vai ser toda sua. Pode ser? Você concorda? Pode sim. Produção, roda aí para nós, Momento Prospera com Levi, rei de França. Pera aí só um pouquinho, produção, pera aí só um pouquinho. Antes, deixa eu fazer uma pergunta que eu prometi que ia fazer, e até eu tô curioso. Mas por que Levi, rei de França? Que é um nome forte, é um nome imponente. O rei de França é porque a minha avó... A minha avó, ela... na verdade, a mãe do meu avô, ela teve ele solteira. Deu um defeito lá e ela ficou... solteira. Então, ela falou, não vou colocar nome. Eu acho que, inclusive, parece que ela foi mandada embora de casa, alguma coisa assim, né? Aí ela colocou o nome nele e ela deve ter ficado sabendo do tal de Luís, rei de França, que coincide com o último Luís, que foi o rei da França. Sim.
Aí então ficou meu avô Luiz, rei de França, meu pai Otacílio, rei de França, e eu, Levi, rei de França. E eu já passei para meus filhos também. E virou rei de França também. Por exemplo, o Gustavo, que é vereador aqui em Rio Verde, ele é Gustavo Leão, que a minha sogra fez questão de colocar rei de França. Rei de França. O Felipe, que mora na Austrália, é Felipe Leão, rei de França. Aí ficou. Virou o sobrenome da família. Produção, roda aí o último teaserzinho desse bate-papo. A gente vai trazer ele mais vezes, viu? Momento Prospera com Levi, rei de França. Bem, eu gosto muito, olha aqui a minha mão, 5 dedos. Então é o seguinte, vamos seguir, já que nós estamos falando de prosperidade, e dentro da prosperidade nós vamos encaixar a sua vida aqui. Primeiro, você trabalha como funcionário, trabalha para alguém. De preferência, você trabalha para uma empresa pequena. Por que pequena? Porque a empresa pequena você conhece o todo. Você conhece a venda, você conhece a parte interna, você conhece a produção, você conhece tudo. E principalmente a paixão do dono. Porque você fica do lado do dono. Então aí você aprende. Certo? Se você trabalha numa empresa grande, é tipo assim, é claro que vai ter uma escala muito grande, mas a pessoa que trabalha numa empresa grande, ela não tem uma noção do todo. Então isso já não é tipo assim. Quando ela é menor, para você futuramente ser um empreendedor é melhor. Você pode perceber que os empreendedores, a maioria deles, eles nasceram de empresa pequena, de garagem, foi uma coisa que eles envolveram no processo todo. O empreendedor ele não é um pedaço, ele é o inteiro. Ele entende um pouco de tudo, mas tá cheio de gente melhor do que ele dentro da empresa dele. Depois que você conhece tudo que você vai usar, você monta a sua empresa. Na hora que você monta a sua empresa, aí começa a aparecer o dinheiro? Não. Aí você começa a aprender a pegar, a ficar ajustando. É como se fosse um maestro, que ele fica, não estou gostando, baixa o som, aumenta lá, faz lá, não está bom, aumenta lá, faz lá, não está bom. Então, vai chegar uma hora que a sua empresa, aí vai depender do grau de maturidade seu, de um tempo, ela vai passar, vai depender do nicho que você... Uma hora você tem que se acertar nessa empresa. Não é na largada? Não é na largada. Uma hora ela vai dar lucro. Na hora que ela começar a dar lucro, você começa então, agora você vai ter lucro. Agora você já tem o quê? A experiência de funcionário, de dono, e agora você já ganha dinheiro. Você tem uma empresa próspera. Normalmente nessa fase você começa a pegar e criar renda passiva. Você começa a criar uma estrutura que te mantém. Por quê? Porque é a hora também que você tem que aproveitar, não estou dizendo, você aproveita durante o processo, mas aqui você tira, vamos dizer assim, o maior desfrute que você pode fazer é quando você já está na fase da renda passiva. Aí o que você faz? Você começa a ensinar o processo. Você volta e começa a compartilhar o legado. Como é que faz para poder passar por essa terra e viver bem e muito bem. Que legal isso. E deixar um legado, deixar uma história. Levi, uma honra de verdade te receber aqui, eu fico muito feliz. Já está convidado, as portas do Prospera estão abertas mesmo para projetos. Já reforce com você que está assistindo o programa, empreenda com Levi, com Y no final. Segue lá, se você é empreendedor, quer conhecer o trabalho, eu acho que vale muito a pena. O Levi traz uma experiência, tive a oportunidade de sentar algumas vezes com ele, e todas as vezes foi bate-papos muito bons, a gente aprende muito com você. Sempre falo que, acho que na jornada, na vida, a gente tem sempre que aprender muito, e eu tenho muita facilidade de sentar com pessoas como você e aprender. Obrigado mesmo, que Deus abençoa. Só fazer uma observação. Claro. O fato de... Eu me tornei empreendedor depois de 20 anos sendo empresário. E eu só estudei, fui para a academia para estudar parte, assim, para dar suporte a ser empreendedor, depois que eu já era empresário, durante o processo. Então não foi antes, né? Então isso acaba, de certa forma, fazendo com que eu tenha muita experiência para contar, muito exemplo. Aí eu lembro da biologia, que eu fazia as coisas complicadas, ficar simples, né? E mais recentemente, quando eu tenho feito consultoria, eu tenho ido muito mais da pegada da mentalidade. Sim. Vamos supor, você comentou aí de alguém, você comentou, poxa, mas como é que pode alguém tá indo bem, vamos supor, tá com média idade, tá ganhando muito dinheiro e gasta tudo aquilo que está entrando.
Aí eu peguei e joguei esse cenário do surfista. Sim. É capaz, se uma hora você contar isso para ele vai falar, cara, eu não tinha pensado nisso. Porque empreendedor, ele está sempre se protegendo, porque à medida que você cresce, certo? É muito bom, é muito bom. E o desfrute vem, na verdade o desfrute, teve um dia até que eu comentei o seguinte, alguém comentando comigo, sobre, não, mas você não acha que eu mereço a caminhonete? Eu acho. E aí eu não compraria, porque é muito cara. Mas você não queria comprar uma casa? Não, eu não compraria, porque é muito cara. Mas então como é que você tem? É porque não eu que comprei. Eu não compraria, porque eu acho que é soar demais. Mas então como é que surgiu sua caminhonete? Hoje eu tenho imóveis que me pagam para eu ter ela. Levi, você não quer? Que eu vou te... então eu quero. Eu morar numa casa boa? Sim, não bem. Quer? Tem um imóvel que fala, Levi, eu vou te ajudar. Então tudo bem. É bem-vindo, eu agradeço. Por quê? Só que antes de eu ter essa estrutura, tem alguém que me banca. Que paga ela essa estrutura. E não é o meu suor, é o quarto item aqui, que é o passivo, a renda passiva. Ué. Então, porque senão, você não queria só trabalhar na vida, onde tem escrito isso? Em lugar nenhum tem amparo que você tem que passar aqui só trabalhando. Exatamente. Aqui é para você desfrutar também. Inclusive vai tudo com aquilo que você prega, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, prospera. Obrigado. Porque abre a cabeça justamente quando você comentou assim, a pegada de inspiração. Fantástico, gostei demais. Obrigado, Levi. É uma realidade isso, e eu falo muito disso porque um dia, você falando, eu lembrei na hora, eu dando uma palestra lá na CIRV, e um senhor levantou, na época, né, mais de 10 anos atrás, eu tinha 28 anos, e um senhor de 50 anos levantou e falou, tudo que você está falando é muito bonito, tal, mas na prática é muito difícil, tal. E aí eu, para provocar ele, falei assim, levanta a mão quem aqui pensa em trabalhar arduamente, igual está trabalhando hoje, até o último dia da vida. Eu não vi ninguém levantando a mão. Aliás, nunca vi ninguém levantando a mão. Só que se você não plantar, de alguma maneira isso vai ter que acontecer. Ou diminuindo a sua qualidade de vida, drasticamente, ou trabalhando arduamente num momento que você poderia estar curtindo muito mais, que você poderia estar pegando o que você investiu com a renda passiva e ela te bancando a sua qualidade de vida. Ao invés de comprar a caminhonete e ela acabar e não virar nada, você constrói um patrimônio e a renda do patrimônio troca a sua caminhonete todo ano, se você quiser. É o transbordo que a gente fala. É o transbordo, exatamente. Não, o copo está aqui. O transbordo. Que faz a diferença. Exatamente. Gente, o bate-papo iria muito mais longe, assim, realmente muita experiência de vida. Eu te agradeço demais mais uma vez. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma semana espetacular. Eu sempre encerro o programa com a frase e eu diria o seguinte: prosperidade é muito mais que dinheiro. Prosperidade para mim é aprender a investir na sua vida. Então, invista na sua vida da melhor maneira, aprendendo coisas novas, inclusive com esse tipo de bate-papo, que isso daqui a pouco vai estar fazendo toda a diferença. Que Deus abençoe e até o próximo Prospera. Fiquem com Deus. Valeu!